Boa noite, pessoal. Em primeiríssimo lugar, desculpa o atraso, a gente teve um probleminha técnico, faltando 1 minuto para o horário do webinar, mas resolvido, estamos todos aqui. Então, primeiramente, obrigada por vocês estarem conosco esse horário. Segundo, novamente, desculpe pelo atraso, mas vamos lá. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês a equipe de especialistas que eu trago aqui comigo hoje para falar de um assunto bem interessante, testes para o Covid-19 e o programa de validação. Eu vou apresentar primeiramente para vocês quem são as pessoas que vão participar do debate com a gente, aí eu já chamo a primeira pessoa para falar e depois passo a palavra para o nosso moderador. Aqui conosco, Álvaro Puccinelli. O Álvaro é o coordenador técnico do programa de validação e também diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, a SBPC. Álvaro, obrigada. Na sequência, temos o Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que é presidente da SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Temos também o Carlos Eduardo Gouveia, que é um dos idealizadores desse programa de validação e presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Conosco também Fábio Arcuri, presidente da CBDL. Leandro Pereira, também conosco. Leandro é da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, por último, mas não menos importante, Luiz Fernando Barcelos, presidente da SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Para moderar esse debate que promete, a gente traz aqui o meu presidente do Conselho de Administração da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Wilson Skolnick. Mas, antes de tudo, uma rápida introdução. Com o começo da pandemia, em março, a gente começou a pandemia aqui no Brasil, muito rapidamente a gente deu as mãos, essas 4 entidades que estão aqui com a gente hoje, a Abramed, SBPC, SBAC e CBDL, deram as mãos e criaram aí uma força-tarefa para validar os testes com registro pela Anvisa aqui no Brasil. E para contar um pouquinho desse programa, a gente vai começar contextualizando vocês. Eu vou convidar o Álvaro Puccinelli, que é coordenador técnico do programa, como eu já apresentei, para o Álvaro contar um pouquinho, e aí depois, na sequência, a gente já vai abrir para o debate. Vocês percebem que os microfones de vocês estão fechados, então perguntas podem ser enviadas para a gente via chat, tá? Então, na barra de ferramentas do Zoom, embaixo, tem lá, para quem tem o Zoom em inglês, chat, para quem tem o Zoom em português, bate-papo. Clica lá, digita a sua pergunta, eu vou pegando isso ao longo do nosso bate-papo, enviando para o moderador, e a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas possíveis que chegarem, tá? Se a gente tiver tempo para todas elas. Então, vamos lá, Álvaro, deixa eu abrir teu microfone. Para a gente começar com você contando um pouquinho para a gente do que é. Eu não estou conseguindo. Álvaro, por favor. Pessoal, desculpa, eu caí aqui, né? Como vocês devem ter percebido, realmente hoje não está, a internet não está me ajudando. Tentar novamente abrir o microfone do Álvaro. Não está funcionando. Bom, Foi. Álvaro. Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Cumprimento a todos, né? O Wilson, Carlos Eduardo, os Carlos Eduardo Gouveia, né?
Ferreira, o Dr. Barcelos e o Fábio Arcuri, né? A gente, para conversar sobre esse programa, nós vamos fazer aqui de uma pequena apresentação, né? Então, acho que todos podem ver. Muito bem. Então, nós todos sabemos que a gente vive nesse aspecto da pandemia do Covid-19. Esse ano está sendo totalmente atípico, anômalo, pela presença da pandemia. Mas o que eu quero levantar, primeiramente, antes de falar do programa propriamente dito, é que nós podemos pensar em 3 grandes aspectos sobre o qual a gente pode abordar a pandemia. O primeiro aspecto é o aspecto epidemiológico, que vai estar voltado muito à prevenção, que todos já sabemos, prevenção a isolamento social, a máscara, né? Mas que a sua grande esperança reside nas vacinas. A outra ponta da questão da pandemia é o tratamento efetivamente dos doentes, né? Visando a cura e a discussão sobre quais medicamentos, quais drogas, quais protocolos utilizar. E bem no meio desta questão estamos nós, né? Levando em conta o aspecto diagnóstico, a identificação dos casos. E por que a gente dá todo esse destaque? Não só pelo fato, né, de nós militarmos na área, mas é que, identificando os casos, a gente sabe dizer tanto pelo lado epidemiológico quem já teve contato, quem a vacina funcionou, a eventual vacina que esperamos no breve futuro já esteja entre nós, funcione ou não, e quem são os pacientes que vão efetivamente ser encaminhados para tratamento e quais os critérios de cura. Então, o papel diagnóstico aqui é pivotal. Então, a gente trabalhar no melhor desenvolvimento, na melhor performance, né, em toda essa questão da cadeia de diagnóstico é fundamental. Bom, como é que esse programa evoluiu, né? Há longínquos 90 dias atrás, né, quando a gente fala em tempo nessa pandemia, tudo parece muito longo, né, uma pequena provocação entre, né, nós, na SBPC, e o Carlos Gouveia, da CBDL. Então, Carlos, olha, no cenário que a gente vivia naqueles dias, com a entrada no mercado, com a pressão do enorme número de testes de fornecedores bons, de fornecedores que a gente não tinha conhecimento, ou seja, naquela confusão, naquela tempestade, a gente provocou o Carlos Gouveia e falou: Carlos, por que a gente não faz um programa onde a gente possa testar efetivamente esses kits, né? Fazer né? Não uma validação como os órgãos reguladores fazem, como a Anvisa, como o NCQS faz, mas uma validação, ou melhor, uma avaliação próxima daquilo que é o mundo real. Aquilo que nós vamos encontrar com as amostras dos nossos pacientes, da nossa população, nos nossos laboratórios. Então, essa ideia surgiu nessa provocação, e um primeiro laboratório, né, o Laboratório Fleury, acabou aceitando esse desafio, e a partir daí foi dado o start. Nós levamos essa proposta para a reunião de diretoria da SBPC e foi prontamente adotada, a diretoria toda, né, capitaneada pelo Dr. Carlos Ferreira, adotou essa ideia, e nós conseguimos aí, nesse momento, já outros grandes laboratórios, o DASA e o Einstein, entraram com a gente, né, nessa parceria, nesse projeto, né. Rapidamente ele cresceu, né, e aí o Carlos Gouveia, né, falou: olha, vamos juntar mais forças, nós precisamos juntar com todas as entidades que militam no meio diagnóstico. Então, nós nos unimos então à SBAC e à Abramed, né, que vocês veem no rodapé do slide, que são as entidades que estão capitaneando, estão sustentando esse projeto. O projeto, então, cresceu, e a partir da ideia que era, no começo, avaliarmos somente os testes rápidos, né, passou-se a pensar: não, vamos então, e pelo interesse das próprios fornecedores, vamos avaliar todos os tipos de tecnologia. Então, os testes sorológicos, os testes moleculares, né? Então, de início, até eu lembro que eu respondi um e-mail para a Priscila sobre o escopo do projeto. Eu falei: não, inicialmente nós estamos voltados aos testes rápidos, alternativos aos métodos moleculares. Isso mudou, isso a gente foi ampliando, foi colocando as outras tecnologias, e hoje a gente, então, consegue, né, ou tenta cobrir todas as tecnologias disponíveis no mercado.
Para isso, né, foi desenvolvido até um site onde a gente pode colocar esses resultados, onde a gente vai, né, mostrar os resultados do trabalho sendo feito. E esse site também cresceu, e hoje a gente pode dizer que ele não é mais só um site de reporte dos resultados, ele é um portal sobre o conhecimento do diagnóstico para avaliação do coronavírus. Então, ele é um portal, né, sobre diagnóstico do coronavírus no nosso meio. Então, para responder esse desafio ao diagnóstico, 4 premissas foram concebidas. A primeira é juntar todas as entidades do setor, todos que militam nessa área deveriam estar juntos, trabalhando por um prol, né, por um objetivo comum. Né? A gente conseguiu também o envolvimento dos grandes laboratórios, né? Não por uma questão de preconceito contra os pequenos laboratórios, mas é que nós precisávamos de alguns requisitos técnicos, né? Basicamente de uma grande soroteca, amostras sabidamente negativas, e vários outros detalhes que o início se deu pelos grandes laboratórios, né? O terceiro é, lógico, o envolvimento dos fornecedores. E o papel aí da CBDL, então, nossa, é fundamental, né? Levando essa ideia, o conhecimento. E, de início, os fornecedores olhavam até com um olhar de desconfiança. Hoje a gente tem o cenário contrário. Muitos vêm nos procurar para incluir o seu material nesta avaliação. E, por fim, o sólido conhecimento científico, assim, o que a SBPC, junto com esses grandes laboratórios, e a SBAC, é fornecer todo o suporte, toda a avaliação científica no desenvolvimento desse programa. Bom, esse programa, então, ele é baseado num protocolo, né? Esse protocolo foi extensamente discutido com os participantes, né? Ele descreve todos os passos pelos quais a avaliação vai ser feita, né? Desde a entrada do laboratório, né, até a seleção das amostras, como vão ser feitas as avaliações e os cálculos desses resultados. Isso serve para a gente dizer que todos os laboratórios e todos os kits são submetidos a exatamente o mesmo protocolo, né? Falar, mas aparentemente pode aparecer que um é um protocolo diferente do outro. Não. Todos eles vão seguir o mesmo protocolo. É que o protocolo, em alguns, pode estar mais adiantado, outros não tão adiantado assim. Mas todos os laboratórios participantes seguem rigidamente o protocolo e todos os kits são avaliados exatamente da mesma maneira pelo grupo, né? E quais são essas duas grandes premissas? A avaliação de desempenho e a avaliação de reprodutibilidade. Esta avaliação de desempenho, a gente vai avaliar esses kits sobre seus aspectos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, né? A razão de verossimilhança positiva e negativa e a razão de probabilidade diagnóstica. Quer dizer, a gente tenta ver sobre todos os aspectos o quanto esse kit pode entregar em termos de diagnóstico, né? Dizendo assim, se ele é muito sensível para o diagnóstico, se ele é muito específico para afastar a doença nos pacientes sadios, né? Se o valor do teste positivo e negativo podem ser valorizados pelo profissional da saúde que vai avaliar esse caso, né? Essas razões de verossimilhança servem para ajudar a gente nesta avaliação, visto que ainda nós não temos o pleno conhecimento da prevalência da doença no nosso meio. Então, essas medidas epidemiológicas, a verossimilhança e a razão de probabilidade diagnóstica, permite que nós possamos comparar um kit com outro em determinadas situações, né, em razão do seu desempenho do seu desempenho diagnóstico, né? Então, é um indicador epidemiológico importante, enquanto, como eu falei, a prevalência não está bem estabelecida, visto que a curva no nosso país não para, infelizmente, de crescer. Por outro lado, a análise da reprodutibilidade vai dizer para a gente se esse kit vai dar sempre o mesmo resultado, né? Tanto intra-ensaio, ou seja, a gente, né, repete várias vezes o mesmo ensaio, né, no mesmo dia, como na variação intra-ensaio. A gente vai repetindo ao longo de vários dias para nós conhecermos a reprodutibilidade, a estabilidade do
kit e ver e notarmos qual que seria o coeficiente de variação que esse kit poderia dar como resultado. Então, esses são os dois pilares da avaliação de desempenho. Na hora de fazer o reporte, cada participante, né, tem acesso a essa planilha. Então, essa planilha traz quem é o participante, qual o material utilizado, qual que é o kit, né, o fabricante, e a partir do momento dos dados que vocês percebam que são colocados nessa tabela, uma tabela padrão conhecida, né, de todos nós, né, para avaliar essas questões da sensibilidade, especificidade e assim por diante, uma tabela 2x2, né, a tabela calcula automaticamente esses valores, né, e já dá, e esses valores são mostrados na parte de baixo da tabela, né. É importante também, vocês devem ter reparado, que tem um campo chamado dias de sintomas. Por quê? Nós percebemos, né, a nossa grande preocupação, desde o início, era saber como é que é o comportamento desses kits com o passar do tempo. Quer dizer, desde o início dos sintomas até a resolução da doença, como seria a soroconversão, né? E isso vem sendo constantemente aperfeiçoado. De início, nós pensávamos que essa soroconversão ocorreria em algo em torno entre o 8º e o 10º dia. Né? Esse vírus, infelizmente, a gente brinca, ele não lê o livro. Ele tem um comportamento próprio, então nós tivemos que reformular essa questão porque nós estávamos distorcendo os dados. Né? Não adiantava a gente querer pegar, por exemplo, os dados de sorologia muito no início dos sintomas, porque o desempenho de todos os testes ia ser ruim. Em compensação, conforme passavam os dias, né, de evolução da doença, esse desempenho sobe bastante. Então, essa divisão, né, entre de dias de sintomas, ou seja, estabelecimento cronológico de quando acontece a soroconversão, isso é bem estudado nesse protocolo. Então, de início era uma amostra de 1 a 7 dias, 8 a 10, acima de 10 dias. Hoje a gente percebe que o comportamento mais adequado é nós notarmos amostras de 7 a 14, 14 a 21 e acima de 21 dias. Né? Esse não é um entendimento definitivo. A gente, com o passar do tempo, com o acúmulo de conhecimento, nós podemos até mudar essa questão. Mas é o que até o momento se mostrou mais apropriado. E, ao mesmo tempo, as amostras até 7 dias, como tem um desempenho muito, muito ruim, acaba não dando informação específica. Né? Ou seja, nesse caso, então, a gente tenta mostrar o que o kit pode oferecer de melhor para quem tá adquirindo esse kit. Ou seja, a gente não tem a intenção de reprovar kit, de dizer, né, dar ponto negativo ou qualquer coisa que o valha. A nossa intenção aqui nesse programa é vermos quais são as virtudes de cada kit, ou seja, onde ele pode ajudar no acompanhamento da saúde dos pacientes. Então, um kit que vai apresentar um resultado, um desempenho melhor acima de 21 dias, provavelmente não vai se prestar ao diagnóstico da doença aguda, mas vai se prestar a outras coisas, como, por exemplo, a avaliação da soroconversão, a avaliação da recuperação do paciente, uma alta programada com maior segurança, um retorno ao trabalho mais seguro. Então, essa é a intenção dessa parte da avaliação. A segunda tabela que nós temos é essa tabela aqui, onde os laboratórios vão colocando os seus resultados para avaliar, como eu falei, a reprodutibilidade intra-ensaio, ou seja, estressa o sistema no mesmo dia para ver se ele consegue ter essa reprodutibilidade, e a gente consegue ver também se ao longo dos dias ele repete também esse mesmo comportamento. Né? Isso é uma avaliação basicamente comum a todos os laboratórios. Né? Bom, alguns números, então, do que nós já temos. Né? Esses números são números bem aproximados, né? Do que a gente tem evoluído nesse programa até agora. Nós estamos em 11 laboratórios, tanto privados quanto os públicos. Né? Os maiores laboratórios privados estão no projeto, os laboratórios das principais faculdades de medicina também estão com a gente. Né? Aproximadamente 20 fornecedores já submeteram os seus dispositivos para avaliação de todas as tecnologias,
desde métodos moleculares, sorológicos, testes rápidos, anticorpos totais, anticorpos discriminados por classe, né? E, lógico, nós temos mais de 20 testes avaliados. Há fornecedores que têm mais de um teste sendo avaliado. Nisso, nós temos mais de 2.000 amostras analisadas por esses laboratórios, né? É um número que vai tendendo sempre a crescer, assim, ou seja, enquanto eu estou falando com vocês aqui na caixa de e-mail, eu vi que já 2 ou 3 avaliações já caíram para a gente fazer a avaliação e ela ser formatada e subir para o site. Bom, basicamente, sem estender muito, é isso. Meu e-mail de contato está aqui, né? E mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Obrigadíssima, Álvaro. Sempre bom a gente entender um pouco mais do contexto, né? Bem, eu vou passar a palavra para o Wilson Skolnik, presidente da Pramed, vai ser o moderador desse grande debate. Wilson, é contigo agora. Agora sim, boa noite a todos. Queria fazer uma saudação especial aqui ao Leandro, que é o nosso gerente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Queria saudar também o presidente da SBAC, Luiz Fernando Barcelos, o presidente da SBPC, Carlos Eduardo Ferreira, o presidente da CBDL, o Fábio Arcuri, seu diretor executivo, que é o Carlos Eduardo Gouveia. Parabenizar o Álvaro pela apresentação e pela coordenação técnica e também os laboratórios participantes desse programa. Queria fazer uma saudação inicial também a um ex-diretor da Anvisa que nos prestigia aqui nessa noite, onde nós temos praticamente 180 pessoas conectadas. Queria saudar, então, o doutor Renato Porto. Obrigado por estar conosco aqui, Renato. Você é sempre uma pessoa que nos ajudou nessa interlocução com a agência reguladora. Bem, queria lembrar que nós temos um botãozinho que é um chat. Se vocês clicarem abaixo da sua tela, vocês poderão fazer algumas perguntas e a Priscila vai me ajudar a selecionar algumas perguntas para nós formularmos aos nossos debatedores. Eu queria começar, então, colocando uma pergunta para o Fábio Arcuri. Fábio, nós sabemos que a CBDL tem empresas associadas que se preocupam muito com a qualidade dos kits, dos reagentes que são oferecidos aos laboratórios clínicos. Como é que você está vendo a reação das empresas associadas à criação desse programa? Por favor, Fábio. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Eu queria agradecer aí o convite e a participação. Indo direto ao ponto, eu acredito que o fato o próprio movimento que o Dr. Álvaro mencionou em relação ao Carlos e o Carlos aí no papel de CBDL, para a gente tentar organizar, foi mais no sentido de tentar organizar a tamanha demanda que logo ocorreu no início dessa nova onda, dessa pandemia, e com isso a própria CBDL e os seus membros, a gente, em conversa interna, a gente entendia que era de fato necessário que houvesse isso que está acontecendo, que houvesse essa padronização. Primeiro porque uma série de empresas que são os membros da CBDL, que eram cerca de 46 membros, e agora já estamos acima de 50, por conta exatamente do corona, essas empresas tinham e têm a preocupação em dar ao mercado exames e produtos com qualidade diagnóstica adequada. E da maneira como a coisa lá atrás estava se desenhando,
poderiam ocorrer aí grandes problemas. Inclusive, em conversa com a própria Abramed, a gente entendia uma preocupação gigante das diferentes entidades que estão aqui representadas em relação ao que poderia ser essa qualidade desses testes e o que poderia e a questão da qualidade, o quanto ela, obviamente, interferiria nos resultados do tratamento epidemiológico dessa pandemia. De modo que a gente está bastante contente, primeiro, a gente está bastante contente de como a coisa desenvolveu, de como a SBPC, a Abramed, SBAC, a própria Anvisa e os outros órgãos públicos que foram citados, como isso foi muito rápido, né? Realmente foi muito rápido, fruto de uma competência enorme de indivíduos, de profissionais que estão aqui nesse momento, em ter esse protocolo e poder trazer à sociedade informações que serão importantes para o manejo dessa pandemia. De modo que, respondendo efetivamente a sua pergunta, estamos muito contentes com o resultado, até então, dessa iniciativa, que é uma iniciativa conjunta e que ela é reflexo da preocupação do ponto de vista CBDL, é da preocupação em que o mercado tenha produtos de qualidade. Muito obrigado, Fábio. Eu queria me dirigir agora Wilson, só um instante, desculpe interromper, só pedir para as pessoas que estão enviando perguntas, por favor, identifiquem-se nas perguntas. Escrevam antes da pergunta o seu nome e de que empresa você é, para a gente poder dar o crédito para vocês na hora que o moderador fizer a pergunta de vocês. Obrigada, Wilson. Então, vou me dirigir agora ao nosso gerente-geral de tecnologias de produtos de saúde, o Leandro, da Anvisa. Leandro, nós sabemos que a Anvisa está tendo um papel essencial para abastecer os laboratórios brasileiros de reagentes, de kits, que são propícios para a realização dos exames necessários ao diagnóstico e ao controle dessa pandemia que chegou ao Brasil. Como é que funcionou o processo de registro? Que modificações que você teve que fazer na Anvisa para fazer frente a esse novo desafio? Por favor, Leandro, só abre seu microfone. Podemos abrir o microfone do Leandro, pessoal? Opa! Agora foi. Olá, boa noite. Tudo bem, Wilson? Cumprimentar a todos que nos escutam aqui, todos que fazem parte desse debate. Sim, a pandemia ela trouxe para nós um desafio imenso, né? Então, certamente a maior crise sanitária aí de toda a existência da agência, né? Impactou aí todas as áreas que compõem a Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, e especialmente na área de diagnóstico in vitro, né? Então, quando a gente precisava aí de trazer o acesso aí a produtos novos, né? Produtos recém-lançados de uma doença nova, e esses produtos precisavam chegar aí com muita brevidade ao mercado, né? Esse era o desafio que estava posto, né? E para poder viabilizar isso, a gente lançou um regulamento, Resolução RDC 348 de 2020, né? Esse regulamento ele foi muito importante porque ele flexibilizou alguns critérios regulatórios e possibilitaram a entrada de alguns testes que ainda não tinham seu desenvolvimento totalmente completo, né? A gente avalia, por exemplo, um estudo de estabilidade, não havia como esperar toda a condução do prazo de estudo de estabilidade para o produto entrar no mercado, não haveria essa possibilidade, né? Então, com alguma flexibilização regulatória e alguns ajustes de gestão na área, a gente conseguiu aí receber até o momento, a gente já tem perto de 500 testes já protocolados, né? O número exato são 495 protocolos de testes já na Anvisa, né? Desse total de pedido, a gente já tem aí 179 testes aprovados, tá? Esse é o maior número
de aprovação em todo o mundo, tá? Então, somos nós, a Anvisa, a autoridade regulatória que conseguiu aprovar a maior quantidade de testes no mundo, né? E também a reprovação, também é a maior, né? Então, a gente tem também 79 testes que foram reprovados, né, que foram indeferidos pela agência, seja por questões administrativas e também por questões técnicas, né? E 117 processos hoje estão em exigência técnica, né? Então, tem outros status. A gente, numa política de transparência, a gente soltou um BI que está disponível para qualquer um da sociedade acessar. Mas, para nós, o que é válido é que a gente está conseguindo responder os processos aí com muita celeridade. Então, em prazo médio de 10 dias, a gente tem conseguido dar a resposta, né? E, sim, o filtro pré-mercado ele tem ocorrendo. Ele está ocorrendo. Enfim, a boa parte dos produtos já ficam pelo caminho aí no processo de registro, né? A gente já tem 79, por exemplo, aprovados. A gente tem uma série de produtos aprovados, mas a gente considera aí que o controle sanitário ele não termina no registro, né? É só o início de todo o processo, né? O produto ele permanece aí com a necessidade de monitoramento durante todo o seu ciclo de vida, né? Durante toda a sua vida útil. E aí o próprio projeto de monitoramento que é feito pelas associações, ele tem um valor importante para nós, né? Apesar dele não ser um projeto que ele tem uma finalidade regulatória para a Anvisa, sim, ele nos traz alguns indícios, alguns insumos de produtos que necessitam ser avaliados pela agência, né? Em paralelo a isso, a agência também, considerando todo esse momento de pandemia, né, ela também tem seu monitoramento próprio de produtos, né? Então, há uma parceria da Anvisa com o INCQS, que é parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que em conjunto estabeleceram um programa de monitoramento, de análise de todos os produtos que estão no mercado, né? Então, até o momento, também a gente já conseguiu analisar 26 lotes de diferentes produtos que estão no mercado, né? E desse total, a gente tem um total aí de 23 laudos satisfatórios, né? Então, a gente conseguiu aí, em cerca de 90% das avaliações, estava em conformidade com aquilo que estava no registro. Lógico que essas avaliações continuam, né? Elas devem permanecer aí durante toda a pandemia, né? E sempre que a gente identifica aí não conformidades, as ações sanitárias que são cabíveis e necessárias, elas têm sido adotadas, né? Então, eu entendo que a Anvisa conseguiu aí imprimir aí uma agilidade nesse processo regulatório, que sim contribuiu bastante aí para a gente ter acesso aos produtos de maneira mais ágil, né? E considero também de muita relevância, muito importante, todo esse projeto aí de monitoramento que tem sido feito pelas associações, essa avaliação de pós-mercado, ela é relevante, né? Eu acho que ela é inovadora, ela traz uma iniciativa de autorregulação aí que é relevante, né? Que contribui aí com uma importante missão da agência, que é de reduzir as assimetrias. Então, parabenizo bastante aí o projeto e colocam aí à disposição para o debate. Muito obrigado, Leandro. Bom, nós temos muitos profissionais que trabalham em laboratórios clínicos aqui conectados a nós. Eu estou vendo também representantes da indústria de diagnóstico in vitro, mas eu queria agora entrar um pouquinho nas questões técnicas. Eu pergunto para o Dr. Carlos Eduardo, que é o presidente da SBPC, essa validação de que nós estamos tratando aqui, Carlos Eduardo, ela é obrigatória para qualquer laboratório antes dele se propor a realizar exames? Ou isso só ocorre em laboratórios certificados, acreditados? Eu sei que você trabalha num grande laboratório em São Paulo. Aliás, o seu laboratório foi quem diagnosticou o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, o laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu queria saber se em algum momento, entre as validações que vocês fazem lá, já houve rejeição de kits. E depois da sua resposta, eu vou
complementar também com uma pergunta para o presidente da SBAC, doutor Luiz Fernando Barcelos. Mas, por favor, agora a palavra é sua, doutor Carlos Eduardo. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite aí da Abramed participar desse debate. Agradecer aí todo o apoio do Wilson, colega de longas jornadas. Parabenizar todos os integrantes da mesa também. Leandro, meu xará, Carlos Gouveia, Álvaro Puccinelli, Fábio e o Barcelos. Indo diretamente para a sua pergunta, Wilson, não é obrigatório o laboratório realizar a validação, mas todos os laboratórios que têm como práticas, boas práticas do laboratório clínico, executam esse tipo de procedimento antes de colocar um teste aprovado pela Anvisa em uso clínico, gerando laudo para os pacientes. Tá? Então, é recomendável que todo laboratório realize esse tipo de procedimento que é executado agora no projeto, né, apresentando os dados de validação, publicizando esses dados. É importante que os laboratórios executem, mas não é obrigatório. É obrigatório, sim, aí o cumprimento da RDC 302, né, a execução em relação aos controles internos e externos do laboratório, mas a questão da validação seja executada aí em boas práticas. Em relação a laboratórios acreditados, aí sim, a acreditação é uma participação voluntária, né? As certificações são voluntárias pelos laboratórios. A partir daí, não só a validação, mas vários outros itens vinculados à qualidade do laboratório, a qualidade tanto pré-analítica, analítica como pós-analítica, é cobrada nesses programas de acreditação. Aqui já trago destaque para o nosso programa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, o PALC. O Wilson, um idealizador aí do programa, acompanhou, foi diretor de acreditação por vários anos na sociedade, e é importantíssimo, por se tratar de um programa voluntário, como o nosso programa de avaliação de kits, eles já mostram a idoneidade da empresa que está participando, aí no caso do laboratório que está se submetendo da norma. Isso já é bastante importante e mostra essa idoneidade. Em relação se no laboratório do Einstein a gente já pegou algum problema com o material, isso aí acontece com frequência, não só problemas que acontecem durante a validação de um material, né? Aqui pode ocorrer um problema de não aprovar uma validação, de não ser adequado para aquela utilidade que a gente pretende com aquele tipo de exame específico. Aqui no caso, as validações elas se diferem, né, do ponto de vista técnico. O Alvo trouxe alguns exemplos, mas eu coloco de forma rápida. A gente pode fazer tanto uma validação clínica, né, avaliando se aquela amostra representa aquela doença daquele determinado paciente específico, ou validação numérica, métodos que já são consagrados, exames que já são consagrados, que já estão no mercado, né, exames que a gente já faz para os pacientes. Não é o caso da COVID. A COVID é uma doença nova, né? A gente teve que avaliar em vida real as amostras dos pacientes, mas pode-se fazer uma comparação apenas numérica entre os diferentes métodos que já estão em uso clínico. Tá? Então, basicamente isso. Eu não sei, eu acho que foram essas duas, não sei se eu deixei passar alguma. Não. Se você deixar passar, eu vou voltar. Não tenha dúvida. Eu queria agora me dirigir ao doutor Luiz Fernando Barcelos, porque, Barcelos, você é um profundo conhecedor dos laboratórios brasileiros. Eu queria conhecer a sua opinião. Você acha que os laboratórios de pequeno e de médio porte também conseguem realizar validações? Ou esses laboratórios dependem ainda muito das análises e das informações que são fornecidas pelos fabricantes? Barcelos, por favor. Precisa abrir o seu microfone, Barcelos. Wilson, antes do Barcelos responder, só complementando, você perguntou se a gente já reprovou algum tipo de material, especificamente do COVID, não.
tá? Não sei se foi a pergunta direcionada para a Covid, né? Mas em outras validações, a quantidade de exames laboratoriais é muito vasta, né? A gente está falando de uma única doença aqui. Na hora que a gente traz isso para a dimensão de todas as patologias que a gente agrega valor diagnóstico, isso é uma dimensão grande, mas não especificamente para a Covid aí, tá certo? Só para complementar. Obrigado, Carlos Eduardo. Doutor Barcelos, nos escuta agora? Não sei, está ouvindo o som? Estamos Perfeito. ouvindo. Você quer que eu Tá repita a ok, tá pergunta? ok. Quer que eu Ótimo. repita a pergunta, Barcelos? Não, eu ouvi a pergunta. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um grande prazer a gente estar participando desse debate de um assunto que é o assunto do momento mundial, né? E para a SBAC é um grande prazer estar participando desse grupo de avaliação que tem uma importância gigantesca, né? E principalmente em função disso que eu vou responder da pergunta que me foi feita. Eu vou reforçar aquilo que já foi dito pelo Carlos Eduardo, que realmente a validação não é uma obrigação legal, existe sim uma obrigação por força de requisito de acreditação dos laboratórios acreditados, e os laboratórios não acreditados não têm essa obrigação legal, mas é de boa prática que seja feito assim, embora saiba-se que isso é feito com muita dificuldade, principalmente aqueles laboratórios de menor porte, que têm dificuldade maior de acesso às informações e, forçosamente, eles acabam utilizando muito as informações do fabricante. Existe um processo, eu particularmente me dou o trabalho, que não é trabalho, eu acho que é obrigação, de participar de muitos grupos de WhatsApp, porque nos grupos de WhatsApp as pessoas descarregam as suas emoções e descarregam as suas preocupações, né? E ali a gente obtém muitas informações importantes. E 9 em cada 10 postagens nos WhatsApp ultimamente são sobre a Covid-19, e principalmente na questão dos anticorpos, né? Onde há uma constante preocupação em relação aos kits que não batem um resultado entre eles, e muitas das vezes até resultados que não batem porque não podem bater mesmo, porque a janela imunológica ela não tem uma subida vertical, ela é lenta e, portanto, são horas e dias para que se suba a quantidade de anticorpos a ponto de serem detectados pelos reagentes, e kits às vezes têm pequenas variações aonde um pode responder um pouco antes do outro. E essas coisas causam uma enorme preocupação, porque nós estamos numa infecção onde tudo acontece muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido. Nós estamos aqui há 4, 5, 6 meses desse processo, e quantas coisas já aconteceram. Todo mundo tem que andar muito ligeiro, né? Então, eu acho que este trabalho que está sendo feito de avaliação vai ser de uma importância espetacular para os laboratórios, que vão ter um local onde eles possam acessar essas informações no mundo real, como foi dito. Eu acho que esse termo é muito bem colocado, no mundo real, e poderão fazer a melhor opção, né? E ter um entendimento melhor sobre o comportamento desses kits que pesquisam os anticorpos. Obrigado, doutor Barcelos. Eu vou me dirigir agora ao diretor executivo da CBDL, o Carlos Eduardo Gouveia. Gouveia, eu ouvi falar que esse programa de validação que está sendo implementado aqui no Brasil já teve uma repercussão internacional. Você já teve contato com alguma entidade fora do Brasil? Eu complementaria, eu vi também que um hospital universitário na Suíça também tem um programa que visa aos mesmos objetivos e que eles lá já estudaram alguns kits e verificaram baixo desempenho. Depois eu queria que você nos dissesse também como é que a indústria reage a esses resultados. Por favor, boa noite, Gouveia. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os meus colegas aqui de mesa.
É um grande prazer estar com vocês e ver tantas pessoas conhecidas, amigos, de uma longa jornada. E jornada, acho que é a melhor definição para o caso do Covid. Todos nós estamos começando essa nova jornada. E o começo, eu diria lá com o Leandro, dia 11 de março, quando ainda podíamos viajar, estava eu com a equipe dele lá em Brasília discutindo como vamos fazer. A epidemia já chegou, nós temos kits já surgindo no mercado, mas com a legislação que existia até então, a RDC 36, não seria possível. E aí, em poucos dias, a equipe se revirou, discutiram internamente dentro da Anvisa e conseguiram trazer uma solução muito adequada para o momento e séria e até responsável para o momento que a gente vive, que foi a RDC 348 que ele mencionou. Isso permitiu o primeiro grande pilar dessa jornada, que é o acesso. O acesso trazendo vários produtos que, de fato, estavam sendo desenvolvidos praticamente de forma simultânea aqui à nossa atividade. Tendo acesso a vários produtos, como os meus colegas falaram, sem um conhecimento, não daria. E aí entra a questão do segundo pilar, que é a idade. E eu estava exatamente naquele momento discutindo algumas possíveis ideias para o Covid com o pessoal da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é a Rosana Pilling, professora Rosana Pilling, que vários de vocês já conhecem. Quando o Álvaro me ligou, eu estava em Londres ainda, acho que foi um dos últimos a conseguir voltar para o Brasil, antes quase perdi o avião, foi meio preocupante, mas consegui voltar. E o Álvaro me provocando, né? E eu falei, não, vamos pensar. E, de fato, a gente conseguiu, junto com esse grupo todo que está aqui, e posteriormente com os vários laboratórios participantes, definir um protocolo e um projeto que pudesse, de fato, sustentar esses grandes desafios, um projeto de peso. E começou com o apoio da London School. Então, foi a primeira grande organização internacional. E por quê? Porque a London School já estava em contato com a FIND, que é uma fundação de diagnósticos inovadores, que está baseada em Genebra, que já tinha recebido uma encomenda da OMS para fazer a avaliação global. E a Rosana Pilling até comentou, olha, a gente vai fazer parte disso. Eu falei, Brasil, deixa que a gente cuida. E aí foi a ideia, então, de desenvolver esse projeto de qualidade. O projeto, ele de fato avançou. Vocês já conhecem, todos aqui os que estão assistindo já devem ter acessado o site, que é o www.testecovid19.org, que ele simboliza e ele hospeda todos esses esforços das várias pessoas e laboratórios que estão trabalhando. Então, ali nós já temos hoje várias avaliações feitas, é um projeto que está sendo desenvolvido à medida em que ele avança, então as melhorias estão sendo incorporadas. Como o Álvaro falou, já temos praticamente 20 produtos avaliados e mais outros 20 em avaliação nos diversos laboratórios participantes. E o mais interessante é que, à medida que avança, ele não só, de fato, virou uma referência para o mercado privado, como para o mercado público também. Então, o site ele já é demandado por clientes que querem saber o meu produto, esse produto que eu estou querendo comprar, ele já foi avaliado? Quando que você vai avaliar? Então, as empresas estão cada vez mais interessadas em se utilizar desse tipo de mecanismo, e eu repito, ele é voluntário e é gratuito. Então, na verdade, todos os laboratórios participantes, suas equipes estão doando tempo, recursos para trazer essa contribuição. E que ela serve tanto para o mercado privado, e aí, como o Leandro falou, também como uma ferramenta de vigilância pós-mercado para a própria Anvisa e para o Ministério. Então, ele foi desenvolvido sob o olhar atento de diversas gerências da Anvisa, gerência de laboratórios, a de fiscalização, a de serviços, a de produtos para a saúde, ou seja, e o olhar da diretoria apoiando e que ele foi adiante. E do Ministério, tanto a área de laboratórios, a CG Lab, Coordenação Geral de Laboratório, como mesmo a área de ciência e tecnologia, interessada nos possíveis adventos de novas tecnologias que estão sendo avaliadas. Então, respondendo, Wilson, começou com a London School, a FIND e a OMS estão olhando e devem incorporar os nossos resultados muito em breve. Eu agradeço aqui, Leandro, até a apresentação do Augusto,
Geyer, que é membro da equipe do Leandro, da GGTPS, que fez uma apresentação brilhante para a UNIDO, a United Nations Industrial Development Organization, alguma coisa assim, a Organização de Desenvolvimento Industrial da ONU, e que apresentou o caso brasileiro e citou a importância, como o Leandro fez aqui, desse tipo de iniciativa totalmente inovadora, elemento de autorregulação e que, obviamente, precisa de muito esforço, muito trabalho e coragem de todos. Mas eu entendo que a gente está construindo e desenhando um capítulo totalmente novo para o diagnóstico. Ele vai trazer a questão do acesso, a qualidade e o terceiro pilar, que é o da testagem ampliada, a gente está começando agora, que é ter condição não só de prover treinamento para os novos elementos que estão começando a fazer o teste, principalmente teste rápido, muita gente que tem conhecimentos básicos, mas precisa de uma reciclagem, precisa ser treinada, e ali a gente quer ter um amplo repertório de treinamentos das diferentes empresas, o do Ministério da Saúde já está disponível, e o último elo, que eu tenho discutido bastante com o Wilson, é como a gente pode captar esses dados, reagentes e não reagentes, positivos e negativos, para juntos levar isso para uma base única, seja do Ministério da Saúde ou outra, para dar de fato os dados epidemiológicos que a gente precisa. Tanto a questão de velocidade da dispersão da infecção, casos positivos, se tem focos, ou seja, decisões fundamentais para efeito de tomada de decisão de saúde pública. Obrigado, Gouveia. Parabéns. Pelo jeito, depois da pandemia, você volta a Londres, né, para divulgar esse programa. Acho que em muitos lugares, viu, Wilson? Porque tem muita gente olhando. Pessoal da América Latina, da África, da Ásia. A gente vai ter, acho que, muitas repercussões positivas. Sem dúvida, motivo de orgulho para todos nós. Leandro, para quem chegou atrasado, eu vou agora dirigir mais uma pergunta ao Leandro Rodrigues, que é o gerente-geral de tecnologias de produtos para a saúde da Anvisa. Leandro, você passou aqui raspando num tema que eu acho que merecia um aprofundamento, porque eu considero que é de grande interesse para os laboratórios clínicos que nos assistem nesse momento. Você mencionou que a Anvisa trabalha muito alinhada com o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Eu fiquei em dúvida, porque você mencionou um número imenso de kits registrados, né, nesse caráter extraordinário que vocês proporcionaram para atender esse tempo de pandemia, mas eu fiquei em dúvida se o INCQS consegue avaliar todos esses kits que estão registrados ou não. E como é que vocês avaliam essa situação na Anvisa, já que o papel da Anvisa é mitigar risco, né? E hoje a gente tem diagnóstico dependendo de resultado de exame laboratorial e temos pacientes internados que também precisam ser monitorados com base nesses resultados de exames. Como é que você vê essa situação aí? E se você puder nos esclarecer qual é a modificação que está havendo na rotina do INCQS nesse momento, eu acho que vai ser muito interessante para nós. Por favor, Leandro. Leandro, só um instante. Enquanto o Leandro pensa, um segundo. Pessoal, a gente está recebendo muitas perguntas, tá? Eu vou passar tudo isso para o Wilson, se der tempo a gente vai responder. Eu vou priorizar as perguntas que cheguem com o nome das pessoas e a empresa delas, tá? Para a gente poder dar o crédito. Então, se você quer a sua pergunta respondida, não esqueça de se identificar e colocar a sua empresa, por favor. Obrigada, Leandro, contigo. Opa, joia. Acho que é uma ótima pergunta, uma ótima questão. Então, assim, a gente tem hoje 179, são 179 testes aprovados, né? Eu acho que em pouco tempo aí a gente vai passar a casa dos 200 aí, certamente ainda esse mês, tá? E é lógico que, assim, o INCQS ele tem uma estrutura bastante pequena, né? A capacidade de testagem deles é pequena e eles não conseguem aí realizar aí um grande número de testagens, não. Então, a prioridade nossa com o INCQS está em testar
produtos de diferentes fabricantes, né? Então, a gente sabe que o processo de registro da Anvisa, por exemplo, a gente tem, às vezes, o mesmo tipo de teste de um fabricante que é registrado, às vezes, por 10, por 15 empresas, né? Então, quando a gente consegue aí, abarcar aí o maior número de fabricantes possíveis, e esse número de fabricantes ele não é tão grande quanto o número de registros, a gente consegue ter um pouco mais de segurança nesse processo, né? Mas, sem dúvidas, aí a gente precisa, como instituição, aí, ampliar o número de parceiros para executar esses testes, essa avaliação de pós-mercado para a Anvisa, né? Então, nesse sentido aí, uma ação muito recente, né? Foi publicado um regulamento da Anvisa, há poucos dias, foi nesse mês, que permite que a Anvisa credencie outros laboratórios, inclusive laboratórios privados, né, para execução de ensaios, né? Eu acredito que a gente não vai conseguir credenciar ainda a tempo dessa pandemia, mas certamente fica como uma lição para o futuro, como um aprendizado para a gente poder enfrentar aí possíveis novos desafios que virão e também para outras questões relacionadas ao controle sanitário, né? Eu acho que é de grande valor a ação que está sendo feita no âmbito do pós-mercado, né? A gente já tem aí, são 26 testes realizados, e certamente aí a quantidade de testes de produtos diagnósticos in vitro apenas com Covid que foi realizado no âmbito pós-mercado é maior do que a Anvisa realizou nos últimos 3, 4 anos. Então, eu acho que está sendo de grande valor, né? E, enfim, a gente precisa evoluir. Eu acho que, assim, a cada momento a gente tem trocado aí pneus com o carro andando, né? Porque esse carro não pode parar, né? Mas eu acho que a gente tem sido um momento de grande aprendizado. Eu acho que a gente tem acertado muito mais do que errado nesse processo, e aprendido com os erros, com os acertos, enfim. A gente vai caminhar aí para um mundo talvez um pouco diferente, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Eu acho que essa que é a grande questão. Então, até dentro desse contexto, como é bem-vindo esse programa de monitoramento que vocês realizam? Eu acho que consegue complementar muito bem a nossa atividade de regulação que é feita pela agência. Obrigado, Leandro. Sem dúvida, eu acho que isso nos dá uma razão para nos aproximarmos ainda mais da sua gerência, né? Da avaliação do pós-mercado, porque o nosso setor, que é um setor de prestação de serviços, não é tão frequente a nossa interlocução com vocês. Vocês têm uma grande interlocução com a indústria, né? Com os fabricantes dos produtos que nós utilizamos. Mas eu acho que temos aí uma grande oportunidade de aproximação. Eu queria entrar agora num tema que é mais delicado, mas não temos como fugir dele. Eu vou me dirigir aqui primeiro ao Dr. Carlos Eduardo. Aliás, eu vou inverter. Dessa vez eu vou me dirigir primeiro ao Dr. Barcelos, né? E já que o Dr. Carlos Eduardo respondeu na primeira rodada antes do Dr. Barcelos. Nós estamos recebendo uma avalanche de testes rápidos aqui no Brasil. Muitos são registrados na Anvisa, mas muitos sequer são registrados e são oferecidos ao mercado por muitos distribuidores ou importadores oportunistas. Nós temos observado isso. Então, doutor Barcelos, queria saber da sua experiência com os testes rápidos e depois vamos ouvir, então, o doutor Carlos Eduardo também sobre o mesmo tema. Nós podemos confiar em todos os testes rápidos? Nós sabemos de algum histórico que não é tão favorável, e a própria Anvisa chegou a interditar, de alguma maneira, alguns testes de HIV que já estavam sendo utilizados até pelo próprio governo. Doutor Barcelos, como é que o senhor vê esse assunto, por favor? Tem som? Tem. Estamos lhe ouvindo. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de valorizar esse teste, não chamando de teste rápido, mas sim de teste imunocromatográfico. Porque essa palavra popular de teste rápido, no meu entendimento, banaliza um pouco o processo, porque, embora
esses testes tenham uma aparente simplicidade operacional, eles têm uma tecnologia embarcada razoavelmente importante, ou seja, precisam ser feitos com qualidade, precisam ser feitos com todos aqueles cuidados necessários de boas práticas. Tá? E isso me parece um diferencial importante, porque a utilização dessa palavra teste rápido dá uma ideia assim de que pode se fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Isso eu acho que é muito preocupante. Agora, além disso, é óbvio que agora eu vou direto à pergunta, em todos os momentos onde existe essa invasão da necessidade de tecnologia, de testes novos, acontece isso, né? Nós estamos vivenciando um problema muito grande, ou seja, estão entrando testes aí que não estão registrados. Nós temos tentado orientar todos os laboratórios que não adquiram de maneira nenhuma testes que não têm um registro da Anvisa. Isso é uma obrigação do laboratório, não adquirir de maneira nenhuma produtos que não sejam registrados na Anvisa. E além do que, está havendo uma falha no sentido de que na ânsia e na oportunidade que o momento está trazendo, está se vendendo, está se entregando esses testes para entidades que nem são da área da saúde, né? Empresas, fabricantes, distribuidores que nem são distribuidores tradicionais de produtos da saúde estão negociando esses produtos. Isso é um perigo muito grande e a fiscalização tem que ser muito rigorosa nisso aí. Tá? Nós temos condições de exigir do laboratório, em quase que pressionar os laboratórios para que não adquiram isso de maneira nenhuma, porque geralmente a história vem junto de um preço favorável. Né? E aí as pessoas podem ficar, digamos, estimulados a comprar esse tipo de produto. Então, eu acho que isso é um grande perigo, que vem se somar àquilo que já é natural. Os testes têm muita variedade entre eles. Todos eles foram produzidos de uma forma também muito rápida. A doença é rápida, os testes também foram produzidos de forma muito rápida. Todos eles têm fontes de antígenos e anticorpos que não são, às vezes, os mesmos, não são padronizados. Então, tem respostas já diferentes entre eles, naturalmente, sem que com isso se diga que eles têm boa ou má qualidade. Agora, esses que são, digamos, piratas, esses kits realmente têm que ser banidos do mercado. Obrigado, doutor Barcelos. Carlos Eduardo, por favor. Antes de entrar no teste rápido, parabenizar a Anvisa. Ótima notícia em relação a essa parceria com os laboratórios daí para o futuro. Eu acho que é fundamental, né? A gente está tendo um case aqui nosso e abrindo oportunidade aí para os testes futuros serem avaliados. Isso aí é importantíssimo. Parabéns. Entrando na discussão dos testes rápidos, né? O Marcelo já foi muito feliz com as colocações. Eu traria algumas ponderações aí, principalmente técnicas em relação à sua execução, porque é um teste de laboratório, né? Não pode ser feito de qualquer forma, né? A gente já tem problemas já vinculados às as diferenças entre os testes mesmo, que o Marcelo trouxe, mas a gente pode ter, durante o processamento desses testes rápidos, variações que são relevantes, que têm importância na liberação de um laudo. Vou dar um exemplo simples, o tipo de amostra, né, volume de amostra utilizado nesses cassetes, a diferença entre o soro e o plasma, né, isso aí a gente está pegando bastante, o desempenho do teste ele cai bastante quando você utiliza a amostra de sangue total, né, que é a utilidade do teste, é ter essa capilaridade, mas o desempenho dele cai em relação a resultados falsos negativos, né? Aumenta a incidência de falsos negativos. Com a utilização do soro, que é uma amostra já centrifugada utilizada no laboratório, o desempenho dos testes, eles começam a melhorar aí no desempenho em relação a testes falsos negativos. Ontem o CDC soltou uma nota em relação aos testes sorológicos, é importante falar, preocupação com os resultados falsos positivos também, a importância até de se somar 2 testes aí para se agregar um valor, principalmente quando o vírus não está circulando uma quantidade muito grande, né, em populações ainda que
que a circulação do vírus é pequena e a utilização desses testes apresentam aí uma concentração maior de resultados falsos positivos. Para o IgM, a gente já tinha pegado, foi logo no início, a gente começou a pegar falsos positivos para IgM e os falsos positivos de IgG agora também já começam a ser descritos, né? Isso é importante a gente estar trazendo em relação aos testes. E o Barcelos colocou várias empresas sem estrutura, comprando os testes, realizando os testes dentro da empresa, os testes sendo vendidos pela internet, pessoas físicas comprando o teste, fazendo o teste em casa. Esse foi o nosso alerta aí por várias vezes, porque é um teste de laboratório, você tem que ter uma interpretação, tem todo um procedimento técnico a ser executado, e para isso a gente precisa ter um controle no processo, a disseminação aí também, a oportunidade da capilaridade do teste para a farmácia, isso gerou uma oportunidade boa para poder ter uma maior abrangência, mas com a mesma preocupação da execução do teste, da disponibilidade de um laudo e com a realização com controles efetivos de qualidade. Eu acho que a mensagem acho que foi dada. Gouveia pediu a palavra. Gouveia. Gouveia, você tem acompanhado, claro, Gouveia, eu vou te dar a palavra. Eu sei que você tem acompanhado o crescimento da utilização dos testes rápidos no mundo inteiro e, inclusive, já fizemos eventos aqui na Anvisa, eventos presenciais com servidores da Anvisa e com diretores da Anvisa. E nós sabemos que esse mercado que o doutor Carlos Eduardo se referiu há pouco, ele já tem hoje uma autorização, mesmo que em caráter emergencial da Anvisa, né, para a realização dos exames em farmácia, mediante o atendimento a alguns critérios que foram ali cuidadosamente descritos pela diretoria colegiada da Anvisa, numa resolução que está em vigor no momento, não sabemos até quando, se ela será mantida ou não. Mas, Gouveia, eu queria ouvir a tua opinião rapidamente sobre a segurança desses testes que normalmente são utilizados em desastres naturais, em algumas condições onde a gente não dispõe dos métodos tradicionais. Gouveia, por favor. Então, acho que o primeiro ponto que os meus colegas comentaram é que isso não é um autoteste, isso é um teste de uso profissional. Isso tem que ficar claro para todo mundo e ele tem, por essa condição, que seguir uma série de princípios e metodologias e cuidados dentro do conceito de sistema da qualidade. Mas o teste imunocromatográfico, o teste rápido aqui, ele de fato ele se destina a uma série de condições que a gente tem muito claramente no Brasil. O Ministério da Saúde já vem há anos usando vários deles com grande sucesso em condições que, se não fossem eles, não seriam possíveis você ter a informação. Lembrando que quase 80% das decisões médicas dependem de um diagnóstico. Quanto mais precoce e preciso, melhor. No caso dos testes para o COVID, a gente tem uma situação aqui bem ampla. De fato, tem havido a entrada de vários testes sem registro no Brasil, mas dentro de algumas condições que a própria Anvisa acabou indicando na resolução 356 e 379, né, Leandro? E que elas são, basicamente, que seja já registrado dentro de um país do IMDRF, que é o Fórum de Reguladores, ou seja, então existe um critério muito importante em regulação que é o reliance, a confiança em outras agências tão rigorosas quanto a Anvisa. Esse primeiro. Segundo, tem um outro ponto de pós-mercado que para esses testes chegarem ao Brasil, eles têm que passar pelo menos 100 testes, têm que ser avaliados também no INCQS. E tem um terceiro ponto que não está na regulação, mas que o próprio mercado está exigindo, que é que esses testes venham para nosso programa. Então, a maior demanda que nós temos recebido no programa são de empresas novas no mercado de diagnóstico, que não estão tão certas da sua decisão de importar, querem ter uma informação adicional e rapidamente entram em contato conosco para procurar um apoio e uma informação técnica. Então, isso é bom. Acho que traz aí uma informação muito importante. Para as empresas tradicionais, que já estão acostumadas com o mercado, essa avaliação com amostras da vida real, dentro de um protocolo único, e as empresas podem mandar, às vezes, pedir para mandar para 2 ou 3 laboratórios, isso ajuda num volume total de avaliações,
elas acabam tendo também uma informação muito importante para o seu fabricante, seu fornecedor. Se ela não é o fabricante, quem é, de onde ela está trazendo. E várias dessas avaliações já estão servindo para melhoria do próprio processo produtivo para um segundo lote. Então, o que eu diria é, acho que parte do que a gente está vendo de entrada de produtos sem registro, ela infelizmente é necessária em função da grande demora da gente ter um volume de testagem necessário para atender a demanda do país. Porém, ele tem que ser feito de forma acompanhada e responsável, como a Anvisa tem indicado. Esses entrantes que não são do mercado, que de fato bagunçaram demais, fazendo grandes leilões, jogando preço para cima, cada um querendo ganhar alguma coisa, vai ser tema, e aí já dou um spoiler, de um próximo debate sobre compliance na área de diagnóstico, que o Dr. Renato Porto está organizando. E acho que vai ser muito importante para a gente discutir isso também. E, por fim, eu acho que a gente está conseguindo fazer com que as informações geradas elas voltem e alimentem positivamente o sistema, seja para o fabricante rever o seu processo, seja para o distribuidor rever a sua decisão, seja para o cliente, público ou privado, também para ele tomar uma decisão mais adequada para aquela finalidade. Lembrando que existe um teste, o teste certo para a pessoa certa na hora certa. E no caso do Covid, não adianta só o teste, tem que ter o inquérito antes, aquele questionário e, obviamente, uma série de dados clínicos que são fundamentais. É uma doença nova e está todo mundo aprendendo, isso já está claro. Leandro, o Gouveia mencionou e confirmando para nós a nossa suspeita de que muitos kits pirata, que sequer têm registro, já vêm sendo oferecidos e utilizados aqui no Brasil. Se nós soubermos de algum caso, você recomenda denunciar diretamente a Anvisa? O que pode ser feito nesses casos? Sim, assim, a Anvisa está aberta a receber denúncias de irregularidades e está apurando todo o tema relacionado à Covid com a urgência que requer, né? Mas é importante lembrar aí que a resolução aí, RDC 356, que foi recentemente alterada pela RDC 379, ela permite aí, num caráter excepcional e temporário, a importação de testes sem registros na Anvisa, desde que aprovados por outras autoridades sanitárias, né? Friso aí que essa autorização aí ela é permitida enquanto permanece um estado de desabastecimento desses produtos, né? Então, isso está lá no artigo 9º do regulamento. Então, assim, inclusive, quando a gente tiver uma boa sinalização do mercado aí, que o abastecimento é adequado, é uma norma que, inclusive, pode ser revista, né? Então, esse estágio ainda, esse retorno a gente não tem, né? A gente permanece nessa situação aí, numa situação em que os estoques não são ainda suficientes para poder manter o mercado, mas é uma norma que, enfim, ela está em constante avaliação, né? Então, mas assim, a gente está absolutamente aí disponível para receber e tratar denúncias relacionadas ao tema. Obrigado, Wilson, a gente Leandro. tem trabalhado de forma muito próxima, tanto com a gerência do Leandro, quanto com a GGFIS, que é a gerência que faz as fiscalizações nesses casos de produtos inadequados ou com algum tipo de problema, pode ser falsificação ou coisa do gênero. Então, produtos sem registro é possível dentro de algumas condições, mas a inteligência dessa resolução que o Leandro mencionou é que ela dá esse caráter de temporalidade. Então, se a empresa, de fato, quiser continuar atuando no mercado, ela precisa entrar com o registro o mais rápido possível. Então, de alguma forma, é um mecanismo inteligente que você traz para a normalidade aqueles que começaram, aproveitando, obviamente, uma oportunidade. Muito bom. Eu vou me dirigir agora ao Dr. Álvaro Pulquinelli, que abriu esse nosso encontro de hoje, com uma pergunta que foi endereçada pelo Davi Valentim, o Dr. Davi. Ele é diretor técnico do Laboratório Bioanálise de Teresina. Ele pergunta: os testes que pesquisam antígeno viral
do coronavírus estão entre os testes validados por esse programa? Poderia explicar a sua utilidade, doutor Álvaro, por favor? Os testes de pesquisa antígeno viral, a gente pode ter uma ampla bem grande deles. A gente tem tanto desde os testes rápidos, né, que é um termo, como concordo com o Dr. Barcelos, não seria um termo adequado, mas, né, point of care, como queira alguns, né, inclusive aqueles que usam métodos moleculares diferentes daquele método do RT-PCR tradicional, in-house, que os laboratórios têm. Então, a ideia é sempre essa, é procurar, dentro desse período inicial da doença, replicação viral, ou seja, fase aguda da doença, né? Esses testes a gente tem fornecedores já trazendo para o Brasil, né? E eles estão na nossa mira, por assim dizer, né? Entrando nessa validação, né? Para que sejam os resultados logo publicados. Como eu falei, esses testes eles também sofrem, né, as mesmas dificuldades que o Dr. Carlos Eduardo Ferreira falou, quer dizer, são testes que devem ser feitos com todo cuidado, com aspecto técnico, analítico, com toda a precisão. E a tendência, né, gostaríamos que, né, esperamos que esses testes tenham um desempenho próximo, né, ou bem próximo ao método molecular. Seria o melhor dos cenários, o melhor dos mundos, né? Vou complementar rapidamente. Aí ele perguntou um pouquinho da aplicação, né, principalmente na fase aguda da doença, a partir do 3º dia aí, principalmente para os testes de antígeno, aí o PCR já a partir do 1º dia. São testes para validar, né? Aí teremos que depois ver com o doutor Álvaro aí, não sei se já está com desenho escrito da validação desses testes de antígenos imunocromatográficos. Eles precisam de amostras diretas em paralelo com o PCR, né? Aí teria que fazer um estudo de colheita direto da amostra em paralelo com o PCR. A gente chegou a testar algumas amostras no Einstein de teste de antígeno, já com o PCR documentado, mas com a salina na amostra do PCR. E ele foi capaz de detectar, é lógico que com os CTs do PCR, aquelas amostras que têm uma concentração maior de vírus, eles foram capazes de detectar. Então, parece ser ter uma utilidade, mas é lógico que é um período curto também, de 3 a 7 dias aí na fase aguda da doença. Todas as avaliações do nosso protocolo têm como padrão ouro, né, como padrão de referência, as amostras positivas por RT-PCR. Né? Então, qualquer que seja o teste, a gente sempre vai comparar nesse sentido. O que eu concordo com o Carlos é sempre a gente deixar bem claro na dinâmica do desenvolvimento da doença. Quer dizer, assim, quais janelas nós vamos procurar determinados resultados, né? Mas sempre no nosso programa, sempre vai ser comparado, a gente não compara uma sorologia com outra, a gente não compara um teste rápido com uma sorologia, a gente compara todos versus os testes moleculares. Inclusive testes moleculares, né, com testes moleculares padrão, né, desenvolvido in-house. Então, também existe essa modalidade e esse desenvolvimento dentro do programa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui agora da indústria, foi formulada pela Juliana Mendonça, da Covalente do Brasil. Num cenário de pandemia, com a comparação entre métodos que trabalham com diferentes epítopos, proteínas, de diferentes sensibilidades, especificidades, como é que isso pode ser tratado, doutor Álvaro? Depois, se o doutor Barcelos ou o doutor Carlos Eduardo quiserem comentar. E, sem dúvida, os outros painelistas também. É uma pergunta bastante técnica. Bastante técnica e bastante interessante, né? Essa questão ela vai ter que sendo avaliada conforme o desenvolvimento do programa. Lógico, a gente está na primeira geração dos kits, ou seja, há várias propostas de aspecto de técnicas sorológicas e de técnicas de epítopos imunocromatográficos. Então, não há ainda sedimentado, do ponto de vista científico, ou no uso do mercado, um aspecto sobre o outro. O que a gente está vendo são os fabricantes propondo as suas soluções e nós avaliando essas soluções, estamos avaliando essas soluções. Então,
essa resposta definitiva só vem com o tempo, efetivamente, né? Não dá para a gente já de cara dizer, olha, tal epítopo, tal método, tal questão vai ser, já está sacramentada. Acho que um exemplo claro, que é bem claro na sorologia, é que há no momento duas correntes, uma que trabalha com kits que diferenciam as imunoglobulinas em classes, IgM e IgG, e outros que trabalham em anticorpos totais, né? Pois bem, dizer quem vai ter prevalência sobre o outro ainda é um pouco cedo, né? O que a gente pode dizer é que, sob o aspecto clínico, eles podem ter desfechos muito semelhantes, detectar soroconversão, detectar contato com a doença, mas do ponto de vista analítico pode haver diferenças. E é isso que a gente vai avaliando, quer dizer, complementar aí, Álvaro. Né? Isso mesmo. A gente em curso a gente vai pegar as variações entre os diferentes testes que dosam a mesma imunoglobulina. A gente tem situações que o paciente tem positivo em um teste, negativo em outro por diferentes epítopos. E é isso que a gente vai estar avaliando no curso da doença. E o vírus também, ele muta ao longo da pandemia, né? A gente já tem algumas mutações do vírus, e isso também compromete o desempenho de um teste ou de outro, né? Isso é importante tá deixando claro. E tem muitos pacientes também que não desenvolvem a viragem sorológica. Isso também é importante deixar que muitos testes falam que tem sensibilidade a 100%. Na vida real, a gente pega pacientes que têm PCR documentado para COVID-19 e tem testes sorológicos negativos, mesmo 2 meses após o curso da doença. Então, a gente está aprendendo no curso, né? O doutor Álvaro foi bem feliz na colocação. Eu vou dirigir a próxima. Pois não, Marcelo. Eu acho que essa pergunta da Juliana, ela tocou num ponto muito importante. Justamente o que tem causado mais estresse entre os laboratórios é que eles fazem da mesma amostra com 2, 3 kits e têm respostas um pouco diferentes. E isso, com certeza, está explicado pela construção de cada um dos kits. Não necessariamente pode-se condenar um ou outro. São respostas um pouco diferentes em função da sua estrutura, da engenharia com que ele foi produzido. Perfeito, Marcelo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui também do Pedro Morales, do Laboratório Morales. O CDC americano não recomenda até o momento a realização dos testes sorológicos, eu imagino, para diagnóstico, assim como a OMS. Mas ele ressalta aqui que o teste de IgA, que é um dos anticorpos, já está disponível na maior parte dos grandes laboratórios, e o Pedro gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a dosagem de IgA. Eu começaria agora pelo Barcelos, para inverter a ordem aqui um pouquinho, e para como a gente está se dirigindo já para os minutos finais, eu só vou permitir um comentário, ou do Dr. Álvaro ou do Dr. Carlos Eduardo, pelo WhatsApp. Vocês podem combinar quem vai falar, hein? Eu não tenho. A gente recebe, desculpa, hierarquicamente é o Carlos Eduardo. Aqui. Ainda bem. Então, vamos aos presidentes. Presidente Barcelos, por favor. Eu não tenho uma experiência sobre o IgA. Parece que não acrescenta muito. Assim como o cenário tem se mostrado no momento, também aonde a IgM parece que tem mais atrapalhado do que ajudado, porque não tem respondido daquela forma tradicional das infecções que seja relacionada a uma infecção recente. Não tem acontecido isso. Elas às vezes não aparecem, ou às vezes aparecem junto com a IgM, e no final das contas a pesquisa de IgM parece que não está acrescentando nesta infecção muita coisa. Agora, com relação à IgA, sinceramente, eu não tenho experiência para dar uma opinião. Eu vou complementar aí, Barcelos, rapidamente. Eu acho que é isso mesmo. Assim, os anticorpos, principalmente de fase aguda, na Covid-19, não se comportam com os livros, né? O Álvaro comentou, eles acabaram não lendo o vírus não leu os livros direitinho do comportamento da viragem sorológica. Praticamente, o que a gente pega em vida real
os anticorpos da classe IgG já subindo praticamente junto com os anticorpos de fase aguda. E aí a aplicação clínica desses anticorpos de fase aguda fica muito restrita, tá? Em um período muito curto de doença, do início dos sintomas. Tá? Então, a partir do primeiro dia de início dos sintomas, os anticorpos de fase aguda têm uma indicação aí para IgM a partir do 7º dia, já um pouquinho mais precoce, mas com os problemas dos resultados falsos positivos, principalmente da classe IgM. IgA tem também alguns anticorpos, alguns problemas falsos positivos, mas em menor quantidade em relação à IgM. Mas vale a lembrança aí que o teste padrão ouro para o diagnóstico, fase aguda, PCR em tempo real, isso a gente não abre mão, né? É importante, quem tem acesso ao teste, esse é o teste de escolha nessa fase de doença. Bom, pessoal, eu estou sendo pressionado aqui por conta do tempo, é sempre assim. Eu vou, nesse momento, encerrar minha participação aqui agradecendo ao Carlos Eduardo Gouveia, ao Carlos Eduardo Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ao Leandro Rodrigues, que representou a Anvisa aqui nesse evento, ao Álvaro Pulquinelli, ao Fábio Arcuri, que preside a CBDL, e ao presidente das BAC, Luiz Fernando Barcelos. Eu vou passar a palavra para a Priscila. Eu sei que você tem ainda muitas perguntas aí, Priscila, mas eu devolvo a palavra a você por conta da pressão do tempo. Por favor. Wilson, a gente recebeu muitas perguntas, muitas mesmo. Infelizmente, 1h30 é pouco para um assunto desse. A gente precisava de muito mais tempo para responder tudo. Mas eu vou terminar com uma última pergunta que chegou do Marco da DB, um dos nossos associados, e eu vou endereçar essa pergunta a duas pessoas. Primeiro ao Leandro, e, na sequência, você, Wilson, para você não passar por esse debate sem responder alguma coisa para o pessoal que está assistindo. O que vocês acham que fica de legado, né? A gente, num momento de pandemia, viu aí essas 4 entidades darem as mãos, se unir numa força-tarefa inédita mundialmente, num serviço de utilidade pública e cooperação privado e com o público. Então, eu queria ouvir primeiro do Leandro. Leandro, que tipo de legado você acha que fica pós-pandemia? E Wilson, para finalizar, presidente da Abramed, por favor, responde isso. Que tipo de legado fica para a saúde suplementar brasileira? E já deixo aqui o meu muito obrigada, Barcelos, Carlos, Álvaro, Gouveia, Leandro, Wilson, obrigada a vocês, obrigada às pessoas que participaram aqui com a gente. Passo a palavra ao Leandro. Obrigado, Priscila. Pergunta importante, né? Eu acho que a palavra é exatamente o que você trouxe, né? Assim, o que fica é cooperação, né? A gente está num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais dinâmico, né? E que cada ator, dentro da sua possibilidade, precisa se unir junto de um ideal maior, né? Então, fica todo o processo, é isso que a gente está passando no momento, a cooperação entre o setor, entre a Anvisa, entre as universidades, cooperação internacional, eu acho que é fundamental. Enfim, eu acho que o que fica, o grande legado que fica são esses mecanismos de rede, né? Essa troca, essa junção para trazer mais informação e mais transparência, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, né? A gente, cada um dentro do seu papel, fazer o que for possível para reduzir as assimetrias e fazer com que, enfim, que no fim das contas os bons produtos cheguem à população, né? Eu acho que a cooperação é fundamental aí para a gente poder avançar e avançar de forma rápida, de forma célere, né? Então, eu acho que fica esse o grande legado, é a cooperação, é o diálogo, é construir estratégias conjuntas para um fim maior. Bom, agradeço todo mundo aí a oportunidade de participar desse debate e fico aqui, deixo a Anvisa aí à disposição aí para apoiar iniciativas futuras também sobre o tema. Obrigado. Bom, pessoal, eu já tinha me despedido, agora voltei à cena aqui, né? Mas eu vou
contribuir com essa resposta final. Eu concordo com o Leandro. Eu acho que essa pandemia ela revelou a grande importância do setor de laboratórios clínicos, do setor de diagnóstico como um todo. Nós sabemos que a Anvisa lida com um leque de temas diferentes. É assustador quando a gente vai perceber o número de assuntos que a Anvisa precisa regular. De modo que eu acho que um outro legado é essa aproximação do nosso setor de laboratórios clínicos com a gerência que é ocupada pelo Leandro Rodrigues, que, pela natureza dos temas que ele lida lá, não era tão frequente a nossa interlocução. Mas eu acho que fica aqui um registro de que a gente pode prosseguir nessa interlocução com vocês, Leandro, e eu acho que os beneficiados, como resultado dessa aproximação, sem dúvida nenhuma, serão os usuários dos nossos serviços e, em termos gerais, a saúde pública, não só a saúde suplementar, Priscila, mas a saúde pública de um modo geral e a população brasileira que usa os nossos serviços, né? Nós temos uma missão que, em algum momento, se encontra. A gente tem que oferecer bons serviços e eu acho que essa aproximação com o órgão regulador, para nós, é essencial. Eu estou vendo que o Renato Porto continua conosco aqui, Renato. Eu te agradeço mais uma vez. Você eu poderia dizer, é uma testemunha de que essa aproximação só trouxe benefícios tanto para o setor regulado como para nós que somos regulados pela agência, sem dúvida nenhuma, que tem mostrado um grande trabalho. Eu queria agradecer, então, a todos e, com isso, Wilson, eu acho... só uma... Desculpa, Wilson, te interromper. Renato, eu abri o teu microfone porque você foi mencionado 2 vezes, no começo e no fim, então, por favor, se você puder fazer algum tipo de comentário, a gente agradece. Ótimo, Priscila. Primeiro, obrigado aí pela abertura. Eu acho que, de fato, a discussão foi riquíssima. É um grande desafio, sim, utilizar o autocontrole para fazer uma atividade regulatória funcionar de maneira mais perfeita. Eu acho que esse é o grande objetivo, talvez o grande legado, juntar a iniciativa privada, o setor produtivo, com os reguladores. Eu acho que esse é um trabalho primordial. Ninguém melhor para regular um produto do que quem faz, quem usa, quem consegue aferir de fato a acurácia desses produtos. Então, acho que esse é o grande desafio e também o grande legado que se deixar aí depois do Covid. Obrigado aí pelos elogios. Acho que foi só uma pequena ferramenta de um processo que vem se desenvolvendo ao longo de muito tempo. Aí o Leandro acompanha isso, é um excelente gestor. Vocês estão em excelentes mãos. Renato, já dei o spoiler do evento de compliance, viu? Agora tem que fazer, não tem jeito. Eu vi, são muitos eventos, Carlos. Muitos, governo. E Wilson e Priscila, se vocês permitem, eu queria agradecer também as entidades que estão apoiando o nosso programa de avaliação. Ferrari está aqui presente, representando o Sindosp, FEOESP, o Goulart com a BIMED e várias outras, Federação de Goiás e várias outras aqui presentes. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Uma ótima noite a todos vocês e até o nosso próximo webinar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Abraço. Obrigado, Ferrari. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.